que você falou que para quem quer empreender ou quer vender alguma coisa, tem que ter o conhecimento total do seu produto. Sim, importantíssimo. E é uma parada muito importante, assim, por exemplo, hoje eu tô no meu operacional da minha empresa. Você já saiu do seu operacional. Certo. Só que você passar pelo operacional te dá a bagagem de você saber, ninguém te passa a perna. Sim. Quando o funcionário chega em você e fala assim, pô, não consegui fazer tal coisa, você fala, não conseguiu porque você fez errado. Porque eu sei que dá pra fazer. Justamente. Porque você esteve lá na pele. E aí, na hora de você oferecer um produto, oferecer o seu serviço para as empresas, você conhece todo o processo, de ponta a ponta. Sim, sim. Desde a hora de ir lá aplicar um veneno, desde a administração, fazer nota fiscal, entregar o produto, sim. declarar imposto fechamento de renda, venda, onde você pode perder, a palavra que te faz perder, a palavra que te faz ganhar, estudar o cliente, ouvir um pouco mais o cliente. No meu caso, com prestação de serviço, preciso entender para atender. Nossa, mano. Essa entender para atender. Para atender. Se você não entende, mano. Você não atende. Essa é a realidade. Eu vou avaliar quem atende ele, como atende, quais são os pontos positivos do meu concorrente e os negativos, muitas vezes já atendendo ele. O que o cara oferece? O que o cara não oferece? Por exemplo, posso dar o exemplo desde já. Bora. Os meus erros primários. Eu comecei primeiro vendendo veneno. Depois eu passei a fazer a dedetização. Vamos falar assim que eu venho na tua padaria. Eu vou te dar um exemplo aqui, que são meus amigos também, posso falar. José Wendes, meu cliente até o dia de hoje. Padaria Estrela. Eu cheguei num determinado tempo com ele lá, fiz a dedetização, que é válido por 3 meses. Está dentro da RDC, do regulamento da Anvisa. Tá? É o regulamento da Anvisa. E fala que tem que fazer a dedetização de 3 em 3 meses. A caixa d'água é cada 6 meses. Certo? Então eu fazia a dedetização para 3 meses, depois de 3 meses eu voltava lá para renovar o contrato. Olha que legal. Só que eu chegava no José e o José falava, cara, eu vou dar uma seguradinha aí, tá para vencer daqui a uma semana, vem daqui a uma semana que a gente conversa. Aí o José tinha o irmão que é o Neto. O Neto não sabia que eu já tinha voltado lá e falado com o José. Aí chega outra empresa oferecendo, o cara não tem nenhum contrato comigo, não tem nenhuma fidelidade comigo. Ah, tá bom, vem fazer aí porque já tá vencendo aqui da outra empresa, ele não apareceu. O José não sabe que eu apareci e falei com o Neto. Correto? Uhum. O Neto vai lá e contrata o serviço do outro cara. Aí eu volto lá depois e digo, pô, mano, meu irmão contratou outra empresa aí, ele achou que você tinha sumido. Eu comecei a aprender experiências com isso. Eu fui pioneiro no contrato de seguro e higienização, que é o contrato que eu atendo hoje. Eu chamo de seguro e higienização. Ele compõe todos os serviços, principalmente para quem trabalha com alimento. Padaria, restaurante, churrascaria, enfim. Tudo empresa alimento, precisa de ter uma empresa de controle de pragas, de preferência empresa habilitada e credenciada pela Vigilância Municipal, pela CETESB, Anvisa. Você tem que ter toda a documentação. Tudo isso vem assim, prefeitura, bombeiro, vigilância municipal, estadual, CETESB, gera um documento chamado SEVES. É a licença. Como se fosse o CRM do médico, como se fosse o CRM do farmacêutico, então. Só que para você passar, para você ter essa documentação, seu prédio passa por vistoria, seus carros passam por vistoria, seus funcionários têm que fazer curso na PRAG, enfim, você tem que ter uma gama de credenciais para que você chegue a esse nível. Tá? E existem empresas que não têm isso, elas podem sim trabalhar, mas pode trabalhar para empresas não alimento. Mas, por exemplo, para escolas, já não pode, para restaurantes, para padaria, para churrascaria que é alimento, tem que ter esse cuidado. Né? Tem que ter lá o seu químico responsável e ter essas credenciais. Aí, é isso, né? Então, com isso, eu comecei a perder clientes. E aí eu tive a ideia, falei, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa para poder amarrar e eu não ficar perdendo esses contratos. Porque eu não estava perdendo contrato por mal prestação de serviço. Tava perdendo a recorrência. Isso, a recorrência. O que eu criei? O pacote chamado Seguro e Higienização. Então, há 25 anos atrás, sou pioneiro nesse ramo. Os dedetizadores, eles têm a mania, se tiver algum cliente aí, com certeza vai assistir, vai saber do que eu estou falando. As dedetizadoras, às vezes o camarada, ele é uma microempresa, o cara não tem um sistema administrativo legal, e aí ele faz sim lá a parte da dedetização, requer uma manutenção no meio do caminho, vamos falar assim, de 45 dias, e isso não costuma acontecer com frequência somente quando o cliente pede. E alguns se perdem no meio do caminho, e mesmo com o cliente pedindo, o cara tem dificuldade de fazer o atendimento, entende? E com isso, eu comecei a perder
esses clientes por conta de não ser recorrente, assim como você disse. E aí eu falei, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para amarrar. Eu falei, não, eu vou criar um contrato de 1 ano e eu vou começar a dar alguma coisa para amarrar o cara. Como o cara é obrigado também a lavar a caixa d'água, quem trabalha com alimento, tá? Como ele é obrigado a lavar a caixa d'água a cada 6 meses, o que eu criei? Vamos falar assim, o valor é R$ 500 por trimestre. Eu somei 500 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Amarrei 1 ano, eu peguei os 2.000, dividi em 12 parcelas, ele me paga a primeira, eu dedetizo, ele não precisa pagar 500. Como vai? Vai dar, por exemplo aí, então dividido por 4, 100 seria por 3, 150, R$ 160, o exemplo, né? Dividindo o trimestre por 3. Então você divide os 12 meses por 12. Então ele me paga uma parcela, eu já limpo a caixa d'água, já deletizo. Eu ofereço para ele, ao invés de manutenção por 45 dias, eu ofereço por 30 dias. Então eu montei uma carteira, eu preciso passar em todos os clientes e dar manutenção preventiva. Não que o cliente peça para mim. Ele precisa entender que eu tenho um compromisso com ele. Não é um namoro, é um casamento. Então, fidelizou o cliente. Fidelizei ele. Entendeu? Genial, velho. Justamente. Aí eu comecei a atender o cara a cada 30 dias. Só que quando você faz o corretivo, é diferente do ativo. Se você espera, o cara tem existe uma baratinha chamada germânica, que é umas miudinhas, aquilo dá um trabalho terrível para poder controlar. Então, se eu faço hoje, espero 3 meses, ela reproduz muito rápido, elas são super resistentes aos inseticidas. Já viu aquelas histórias antigas que fala que barata é o único inseto que existiria um ataque atômico mundial? Porque elas criam defesa sobre o veneno. Ponto. Então você faz a aplicação de um produto hoje, com 30 dias, você usa uma composição. Vamos falar de composição 1, 2 e 3. Aí você usa a composição 1 em janeiro, a 2 em fevereiro. Estou ensinando o meu concorrente a trabalhar, tá? Legal, né? E em março eu uso uma outra composição. Só que esse serviço, eu não preciso aplicar o veneno químico. Porque a RDC também fala que tem que fazer a deretização a cada 3 meses e ao menos uma manutenção ao mês. Então, existe produtos, na época, massinha, que era uma alimentação contaminada, então não preciso jogar veneno no estabelecimento para não contaminar e também não deixo se proliferar em grande número. Senão eu tenho a contaminação química. Você faz a preventiva, né? Antes do negócio explodir. Justamente. Ou faço a contaminação química ou faço a contaminação da barata. Eu preciso controlar os dois. O que fazer? Não jogo química, jogo a massinha. Hoje existe um produto chamado um gel, que ele faz um trabalho ainda melhor, porque evoluiu. E você põe lá a massinha, o segundo mês, uma composição 1. No terceiro mês, a composição 2. No quarto mês, que vence os 3 meses, na verdade, né? Com o trimestre, que é a cada 30. Então, o que a gente faz? Vai lá e faz a aplicação química, quando há necessidade. Se você faz esse trabalho preventivo, trocando as composição, às vezes vence o quarto mês, na hora de fazer o químico, o cliente, cara, nem precisa. Troca-se o certificado e faz uma próxima deretização menos agressiva. Você pode ou fazer com gel, ou fazer a aplicação de pontos estratégicos. Você consegue controlar, fideliza o cliente e é amigo do cliente. Ou seja, eu tenho um cliente hoje com 22 anos de atendimento no contrato. Os primeiros clientes que eu fechei lá atrás. Posso falar que é meu amigo. Vou dar um exemplo aqui. Renascer. Padaria 24 horas em Itaim Paulista. Lauro, um abraço, meu amigo. Gente fina, ó. Mora no meu coração sem pagar aluguel. 22 anos de fidelidade meu cliente. Então, é isso, né? Tenho a liberdade para falar assim o nome até porque, certeza, ele vai, obrigado pelo abraço que você mandou. Então não vai ter nenhuma novidade. Então é isso. E aí,